da subida, bem-vindo a mais um Mago do Tempo pela História, né? E se tem um vídeo que poderia durar a vida inteira, é um vídeo sobre o Império Romano, né? Lembrando que as minhas abordagens aqui da história remetem-se à questão de influência que povos e civilizações tiveram até nós. Porque eu acho que esse é o objetivo principal de se estudar a história, né? Entender como que a sociedade foi formada, como nós chegamos até aqui e qual a influência tudo isso tem na nossa vida, entendermos o nosso lugar no tempo e o nosso lugar no espaço, né? E ficarmos felizes por isso, porque tempos árduos nós tivemos em Idade Antiga, Idade Média e quem dirá pré-história, né? Mas então vamos lá. Sobre o Império Romano, vamos destacar alguns pontos importantes aqui para ajudar você na compreensão do quão importante foi essa civilização para nós, ok? Então vamos lá. O Império Romano. Diz a lenda que no ano 753 a.C., né, Rômulo e Remo, dois irmãos que eram herdeiros de um trono, foram jogados no rio pelo seu tio, que acabou usurpando o poder, né? Esses irmãos foram criados por uma loba, doideira, né? Estilo Mowgli, olha o Mowgli plagiando Rômulo e Remo, né? Foram criados por uma loba e depois eles cresceram, voltaram, destronaram o tio, né? O mataram e assumiram o poder, criando uma cidade conhecida como Alba Longa, né? Uma cidade sobre 7 colinas que era Alba Longa e acabou se tornando Roma, né? Com as junções aí mais ou menos dos nomes Rômulo e Remo. Inclusive é o escudo, quem gosta de futebol aí, é o escudo do time da Roma da Itália. Se você reparar bem, você vai ver uma escultura bem no centro do escudo, que existe lá em Roma, né? Que é uma loba e embaixo amamentando, né, 2 bebês, né? Essa é a lenda da história da fundação de Roma. Aí vamos lá. A partir da fundação de Roma, uma cidade sobre 7 colinas, né, vários povos ocupavam aquela região e foram, né, se unificando, digamos assim, né. Roma passou por vários períodos. Nós conhecemos muito o Império Romano, o famoso Império Romano, com o quê? Com as suas conquistas, com o seu vasto território, o seu exército e as táticas de guerra, as incríveis estratégias de batalha e os grandes generais. Ótimo, essa é a parte realmente importante de influência para nós, foi o Império Romano, porque ele acabou levando toda a cultura romana por toda a Europa conhecida, até sul da Inglaterra, né? Parte do norte da África e um pedaço do Oriente Médio também. Só que antes de chegarmos nesse império, antes de arrumar a casa, Roma era um reino, depois passou a ser uma república até chegar no império. Então ela viveu várias fases nesse período de organização governamental até arrumar a casa e decidir conquistar territórios além das fronteiras. Esses detalhes são interessantes porque cada período de governo trouxe um aprimoramento, vamos colocar assim, na questão social. Veio trazendo leis, veio trazendo uma cultura mais elaborada, que inicialmente, até na questão religiosa, eles imitavam, e até na questão artística no começo também, imitavam muito os gregos, que era uma civilização mais avançada, né, por ser mais antiga, e aquela coisa toda. Inclusive, da mitologia romana, é a mitologia grega, só que com outros nomes, né? Inclusive, foi o que nós nos baseamos para dar nomes aos nossos planetas, como Júpiter, por exemplo, que na mitologia grega era Zeus. Vênus era Afrodite, né? E por aí vai. Então, na questão da cultura, na questão da religião, eles tinham uma pegada de outros povos. Mas o forte do Império Romano mesmo, a partir de quando ele se tornou um império, foi as conquistas. Se lá no Egito nós tínhamos o objetivo das pessoas viverem em prol de uma religião, que hoje se tornou uma mitologia egípcia, no Império Romano o foco era as conquistas. E isso foi ficando cada vez mais em moda depois que eles conseguiam, através das suas conquistas, mais riquezas, mais escravos, para fazer a própria cidade de Roma, né, e a Itália, que a futura Itália, né, o reino de Itália queria se tornar, crescer e se tornar ainda mais influente, né? Claro que isso depois vai causar sua decadência, mas isso é mais para o final. Então, sobre o Império Romano, o que é importante destacar? É a principal civilização que nos influenciou. Disso vocês não tenham a menor dúvida, porque nós temos mais, olha só que interessante, nós temos mais hoje na nossa cultura, entranhado em nós, na nossa sociedade, do Império Romano, do que dos próprios habitantes que viviam no Brasil, ou seja, né, os índios, em 1500. Então nós temos muito mais de uma civilização que viveu há mais de 2000 anos do que os próprios índios que chegaram aqui, estavam aqui antes de nós, nos encontramos, né, há 500 anos atrás e ainda estão entre nós. Por causa do quê? Por causa da influência que Roma teve na formação dos Estados Nacionais, depois Portugal e Espanha, que impuseram a sua própria cultura ao famoso Novo Mundo, né, que eles acharam que deveriam colonizar nesse sentido, né? Então vamos lá. Sobre o Império Romano, o que é importante destacarmos aqui?
Existiam vários imperadores, né? Cada um com seu estilo, muitos nem eram focados na administração, muito pelo contrário, né? Tínhamos outros grandes imperadores, como foi Júlio César, um dos primeiros imperadores depois do triunvirato, que eles tiveram um governo de 3 pessoas, não deu muito certo, aí a Cleópatra entrou no meio. Isso é uma questão assim mais de curiosidade, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada por aí, tem muito conteúdo legal sobre isso. Mas sobre a herança, que é importante para nós temos a arquitetura, né? É indiscutível, tanto que é importante, tanto que é bela. Temos a questão do direito romano, o pessoal que estuda direito sabe disso, né? A formação dos direitos, as conquistas, leis canuleias, leis licínias, foram o pilar para nós alcançarmos direitos sociais totalmente importantes. Tem aquela expressão que eu não escrevi aqui, mas a política do pão e circo, que é bem conhecida também na Roma Antiga, né? Onde tinha uma população, como a população era muito grande, e quem comandava era sempre os poderosos por causa da mão de obra escrava, lembrando que escravidão nesse período não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Eu estou falando de uma escravidão há mais de 2000 anos. Sempre existiu escravidão, mas era baseada no quê? Prisioneiros de guerra, a referência e a criação, a ligação que foi feita entre escravidão e cor da pele foi feita recente, depois do tráfico negreiro, onde eu tinha os europeus, que eram, digamos assim, os compradores, os vendedores do tráfico dos escravos, e os africanos, que não só eram escravos, como eram os donos dos escravos, eram os próprios africanos que iam lá, capturavam e vendiam. E aí as civilizações foram se desenvolvendo com os negros servindo como escravos. Aí começaram a associar escravidão com a cor da pele. Mas não tem nada a ver uma coisa a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fica para um outro vídeo um detalhe mais importante sobre isso, que é onde remete, né, as origens, digamos assim, do preconceito racial. Mas voltando ao Império Romano, a Roma, principalmente, foi uma cidade que cresceu muito, tinha uma população de desempregados, né, chamados parasitas, que viviam do Estado. E essa política do pão e circo era onde o Estado fornecia para eles, né, um alimento básico, né, seja o pão, como se fosse aquela filha da sopa que existe hoje, né, que é tão abordada aí na televisão, e os espetáculos no Coliseu, que era onde eles entretinham a população para que as pessoas não vissem quão miseráveis suas vidas eram e não brigassem pelos direitos sociais que há muito já haviam sido conquistados lá atrás pelos plebeus contra os patrícios, né? Mas então temos isso também como herança, que é algo importante, né? Essa luta e tentar fugir dessa política, né, de pão e circo, onde tentam entregar para nós algo para que nós não vejamos por debaixo das cortinas, né? Outro ponto importante seria o idioma, né? Os habitantes do Lácio falavam latim. O latim hoje é considerado uma língua morta porque nenhum país fala. Nenhum país tem como língua original, oficial, né? Existem pessoas que falam latim? Claro, na sua maioria são religiosos ou são estudiosos. Mas não tem nenhum país com esse idioma como língua ou idioma oficial. Então é considerado uma língua morta. Mas ele serviu como o quê? Como tronco linguístico para vários outros idiomas que foram surgindo, como o nosso, que é o português, né? Italiano, romeno, espanhol e por aí vai. Então essa é uma herança já do Império Romano. Então, mas como que o português acabou surgindo do latim? É porque o Império Romano, quando ele se expandiu, toda a Europa que nós conhecemos ali do sul da Inglaterra pertencia ao Império Romano. E na história nós temos uma característica muito específica que quando impérios ficam muito grandes, as culturas tendem a se misturar. Então, essa cultura do Império Romano, ela foi espalhada por todo o mundo conhecido, né? O Ocidente, toda essa cultura ocidental da Europa, norte da África, é devido ao Império Romano. Toda a nomenclatura cultural que nós temos hoje de Ocidente e tal, mundo ocidental, remete-se a influências diretas do Império Romano. Ele vem trazer para nós, inclusive, a religião, né? Então nós podemos perguntar, né? Muita gente sabe das perseguições que sofriam os cristãos no Império Romano, eram jogados aos leões no Coliseu. Verdade. Isso porque quando a religião romana, ou melhor, a religião cristã chegou em Roma, Cristo já tinha morrido há algumas dezenas de anos, quando Paulo chegou lá para poder evangelizar. E durante centenas de anos, os cristãos realmente foram perseguidos no Império Romano. Por quê? Se recusavam a adorar o imperador, a pagar impostos, a participar das festividades, né? Por quê? Porque tinham uma religião diferente, então eram perseguidos em relação a isso, né? Quando foi que mudou essa chavinha, né? O Império Romano, depois que já tinha se expandido praticamente ao máximo, prestem bem atenção, olha só, eles percorreram aqui toda essa linha do tempo, comandando principalmente por aqui, ó, por volta do ano 100 a.C., quando começaram a arrumar a casa, quando vem Júlio César, né, e os outros imperadores, por mais de 400 anos foram um império em expansão. Quando chegaram já no fim
que percebiam que não conseguiam fazer frente às invasões bárbaras que vinham de todos os lados, quando a fome já estava assolando. A fome foi um dos principais pontos para o fim do Império Romano, porque a população era tão grande e a crise estava tão alta nesse sentido de produção de alimento, né, e de revoltas, que a fome chegou a ser um problema sério do Império Romano. O imperador Constantino, no comecinho do século IV, né, entre 301 e 400, ele liberou o culto cristão como uma estratégia. Constantino era brilhante. O império já estava ruindo, mas tinha ali no meio deles pessoas que acreditavam, que pregavam que o mais importante era o quê? Era a salvação eterna, era a vida fora daquele contexto, daquela vida terrena. Ou seja, morrer não era o principal, né? Era só um ponto de partida para algo mais importante. Então, salvação pessoal, naquele momento que o Império Romano já estava por ruir, foi uma jogada, uma cartada muito importante que Constantino deu. E isso depois que o Império já havia até sido dividido entre a Roma, que é a capital do Império Romano do Ocidente, e Bizâncio, que depois tornou-se Constantinopla, hoje é Istambul, capital do Império Romano do Oriente, né? Então, o Império Romano estava com seus dias contados e Constantino sacou isso, porque, primeiramente, ele autorizou o culto, ninguém mais perseguiu os cristãos, depois ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E isso ajudou bastante, né, as suas décadas para frente, com que o cristianismo se fundisse por todo o Império Romano. É aí que o cristianismo vai ser levado o quê? Para os quatro cantos daquele período, daquele momento, né, histórico, e depois vai ajudar na formação de quem? Portugal, Espanha, França, Alemanha, países que se tornar-se-ão cristãos devido à influência do Império Romano. E o interessante é que os aspectos, né, as características que nós conhecemos do cristianismo, principalmente do catolicismo, que era a única religião cristã naquele período, foi votada depois pelos romanos, né? Qual que seria o papel de Jesus na religião, a divindade dele, como que seria a questão de como que a religião deveria ser tratada. Então, para ser aceita, não é assim um estalar de dedos também que tudo ia mudar. Então, eles fizeram várias reuniões, né, para decidir esses aspectos e apresentar para a população de forma que a população pudesse comprar a ideia da religião. Não é fácil entranhar religião na mente das pessoas, mas foi o que o Império Romano fez e conseguiu difundir todo o cristianismo, né, naquele período. E isso ficou tão enraizado que durante toda a Idade Média, quem mais comandou, quem mais teve poder, quem mais teve influência, não foram os reis, não foram os senhores feudais, nada disso. Quem mais teve poder e influência foi a igreja, que ficava sempre em plano de fundo com os grandes senhores de terra, com os grandes reinos, inclusive comandou as cruzadas, né, que foram centenas de anos de guerras contra os muçulmanos. Então, enfim, foi algo que enraizou e acabou chegando até nós. É por isso que hoje o mundo ocidental, né, Europa e as Américas que depois foram colonizadas e tiveram as suas culturas abolidas em detrimento da cultura europeia pelos próprios europeus, é majoritariamente cristão. Quando você vai pesquisar sobre a colonização, o rei de Portugal, por exemplo, queria ouro, mas a igreja que estava juntinho com ele queria o quê? Queria novos fiéis. Então foi assim que foi se difundindo também a religião. Então por aí você pode fazer a ligação do tanto que o Império Romano, né, nos influenciou. É uma civilização de mais de 2000 anos que está presente aí quando você olha para o lado. Tá beleza? Então continua subindo aí e até a próxima.